Atlas Eletrodomésticos apresenta Programa Vício da Gula. Olá pessoal do nosso programa Vício da Gula. Hoje estamos aqui com uma receita muito bacana, uma receita meio fusion com características francesas e marroquinas. Temos um magret de canard com molho de laranja, uma receita clássica, e um cuscuz marroquino muito saboroso de frutas secas. E para o nosso programa de hoje também trouxe um convidado especial que logo mais vocês vão conhecê-lo, vai falar de algumas dicas de vinho e quem sabe vamos conseguir harmonizar um vinho hoje com o nosso prato. Então vamos aos ingredientes: magret de pato, peito de pato, tâmaras, uva passas, damasco, amêndoas, manteiga. Pro cuscuz, é sêmola de trigo, tá? Laranja, vinagre de Jerez, que você pode encontrar lá na Delicatessen Vício da Gula, sal e pimenta, o clássico, sempre tem que ter, e caldo de galinha ou de legumes para o nosso molho. Então, basicamente isso. Então, tá aqui o nosso convidado de hoje, é o Luiz André, ele que é sommelier da Cantu Importadora, vai estar aqui com nós, ele vai falar um pouco dos vinhos da Cantu. Também lembrando que o Vício da Gula tem uma parceria muito bacana com os vinhos da Cantu, tem quase toda a linha top premium deles, com preços muito bons. E o Luiz está aqui hoje, né, para compartilhar desse programa, dessa receita maravilhosa. Então, Luiz, como é que é a expectativa de hoje? Boa noite, Flávio. A expectativa é grande, né? É um prazer estar aqui no teu programa. Queria agradecer o convite. Imagina, prazer. E dizer que é uma grande oportunidade em compartilhar contigo aqui os teus dotes culinários, né? Hoje você vai ver se... Vou aprender muita coisa hoje sobre gastronomia e como tu falasse antes, né? Essa parceria entre a Cantu e o Vício da Gula, que já vem dando certo aí há algum tempo. Certo. Uhum. A parceria de vinhos. E hoje, ao longo do programa, a gente vai apresentar algumas surpresinhas aí para o nosso público. Pois é, o que você trouxe hoje para nós, Luiz, provar junto? Você acha que os vinhos de hoje harmonizam com os pratos? Eu acredito que a gente trouxe dois vinhos hoje para harmonização. Um vinho branco do sul da Itália, da região da Campânia. Bacana. O Fiano de Avellino. Que depois nós vamos mostrar para o telespectador. Né? Vamos degustar, inclusive, né? Vamos degustá-lo, né? Tá só ali refrigerando um pouquinho. E a gente vai também tentar a harmonização do prato com o nosso Amarone, que é um clássico italiano, né? Então, um branco do sul da Itália e um tinto poderoso do norte da Itália. Vamos fazer um mix aí, né? Uma brincadeirinha, porque temos uma cozinha fusion com cozinha francesa e marroquina, né? E vinho italiano. Vamos fazer uma brincadeira legal, ver se harmoniza. Então, Luiz, como é que começou o teu interesse pelo vinho? Há muito tempo? Como é que foi? O interesse pelo vinho, acho que foi uma coisa natural, por parte da família. Já tem uma cultura de vinho? Pelas próprias raízes, né? Família italiana, e o vinho sempre foi muito presente na mesa, a família que produzia vinho, então uma coisa que aconteceu de modo natural, né? Um produto que estava presente todo dia na mesa. Certo. Fui levado praticamente atraída pela paixão de forma natural. Pessoal, o vinho é uma paixão, o vinho é encantador. Depois que você começa a estudar e a entender mais essa cultura, né? Que vinho não é só uma bebida, é algo fantástico, né? Sempre presente, né? Na cozinha italiana, francesa, mediterrânea, enfim. Então a gente sempre harmoniza, sempre acompanha, né? Nos últimos programas a gente está acompanhando sempre uma espumante, sempre tentando incentivar e mostrar a cultura do vinho para vocês levarem para sua casa, para sua mesa. Então, Luiz, vamos
botar a mão na massa, que hoje ele não veio só falar de vinho não, veio cozinhar também com nós. Então vamos começar aqui, pessoal, com o cuscuz marroquino, uma receita muito fácil e prática, que você pode fazer em casa, você pode comer tanto quente como fria. É uma receita que você pode estar trabalhando com proteínas também, carnes, enfim. Não é o cuscuz à paulista, que ele é diferente, ele não é feito com sêmola de trigo, que é o cuscuz, chamado cuscuz, né? Enfim, vamos então aqui cortar primeiro em cubos os nossos ingredientes e vamos também dar uma leve tostada na nossa amêndoa. Pessoal, viram como é fácil? Cortamos os damascos em julienne, depois cortamos em cubinhos, tiramos a semente das tâmaras, super fácil, cortamos em cubo também. E nós estávamos conversando aqui agora que hoje está uma miscelânea, como é que foi falado, Luiz? Uma miscelânea de cultura. Uma miscelânea, né? De culturas, né? Porque temos uma cozinha francesa, temos vinho italiano, comida marroquina. E o mais interessante também é que todos os pratos aqui, digamos que é uma espécie de releitura do prato original, né? Que o pato é feito inteiro, o molho é um pouco... tem algumas características que eu adicionei, alguns ingredientes que eu adicionei, que nem, por exemplo, esse vinagre de Jerez, pra gente dar uma levantada no prato, dar uma acidez no molho, interessante, um sabor diferenciado também. Então tudo aqui hoje é uma releitura, e dizer para o nosso telespectador que falar de harmonização não precisa ser só vinho branco com carne branca, tinto com carne vermelha. Você pode estar, Luiz, podemos estar misturando, fazendo uma miscelânea desde o vinho com a comida, né, Luiz? O que você acha? É uma grande aventura, né? É uma aventura, uma brincadeira, mostrar que não existem regras, a gente quer fugir um pouco daquele padrão que isso tem que ser com aquilo, o vinho francês com prato francês. Hoje a gente está fazendo um prato que é um prato mediterrâneo, que é culinária marroquina, com a base do prato francês, certo, e a harmonização com vinhos de regiões opostas da Itália. E vinhos diferentes também, né? Vinhos diferentes, né? Um vinho do norte e um vinho do sul, seria isso? Sul. Olha só, pessoal. Um branco e um tinto. Tinto, né? Todos os opostos possíveis. Exatamente. Né? Então é isso, telespectador e o pessoal do nosso programa do Isso da Gula. O mais interessante é que a harmonização perfeita é a harmonização que você faz, que você gosta. Não interessa se combina ou não. Tecnicamente existem algumas qualidades, né, de alimentos com os vinhos que vão se tornar mais favoráveis e vão ter um terceiro sabor, que a gente diz na enogastronomia, né, Luiz? Que realmente vai realçar e você vai ter uma experiência gastronômica mais interessante. Mas ressaltando aqui que a harmonização é aquela que você gosta, que você faz. Se você quiser comer pato com vinho rosé, fica à vontade. Esse é o mais importante, né? Então, pessoal, agora o Luiz, ele vai grelhar, ele vai dar uma leve tostada na amêndoa, básico. Ele vai simplesmente colocar um pouco de manteiga na frigideira e vai deixar as amêndoas ali dando uma tostada, para na hora do cuscuz ter uma crocância também, pra gente fazer uma brincadeirinha na boca ali, uma brincadeira de textura. Então vamos levar a nossa amêndoa, o Luiz vai levar a nossa amêndoa ao fogão com o nosso parceiro Atlas, né, para dar uma leve tostada. Enquanto isso eu vou dando uma hidratada no cuscuz, depois eu mostro como foi feito. Então vamos lá, Luiz, por favor, manteiga, amêndoa e manteiga. Eu vou lá dar uma auxiliada nele. Mas como é que é, Luiz? Tu tem afinidade? Se eu posso fazer, com certeza qualquer um em casa vai poder fazer também, né? O desafio aqui do... bacana. E é super simples, vocês vão ver. E é só uma questão de olho mesmo para ela não tostar demais. Porque aqui a nossa amêndoa ela já está em lâminas. Você pode comprar ela no mercado, você pode descascá-la. É simples, colocar com água quente, ela vai soltar facilmente.
dá uma escaldada, que a gente diz na gastronomia. E após você corta em lâminas, tá? Então, super simples. Ou então, para facilitar mais ainda, compra no mercado em lâminas. Paga um pouco mais caro, mas fica a seu dispor. Então, vamos lá, Luiz. Então, pessoal, ó, um pouquinho de manteiga só para untar mesmo, dá um saborzinho na amêndoa também. A frigideira já está quente. Sempre botamos a manteiga com a frigideira já quente. Então, Luiz, pode adicionar. Pode colocar toda, né? Pode colocar toda a amêndoa. Damos uma reservada. Luiz dá uma salteadinha. Isso, uma misturadinha. Beleza, agora deixamos a questão de 1 minutinho, porque ela é bem fina, para dar uma leve dourada, né? Uma leve dourada, dá sabor e aquela textura do nosso prato, do nosso cuscuz. Então agora vou hidratar o cuscuz para vocês verem como é fácil, prático e muito versátil. Enquanto isso, o Luiz fica cuidando da amêndoa. Então, pessoal, já a nossa amêndoa já está no ponto ideal. Luiz, mostra aí. Essa é a coloração da nossa amêndoa. Ela tem que ficar douradinha, meio marronzada. Vai dar uma crocância no nosso cuscuz. E agora eu vou mostrar para vocês como é hidratar, como se hidrata o cuscuz. Aqui tem 1,5 xícaras. Vou adicionar cuscuz aqui dentro. Super fácil, dá para fazer em casa. Adicionamos água. Água morna, né? Água morna, exatamente, água morna, bem lembrado. Deixamos reservar. Vou deixar reservar. Enquanto ele reserva, vou temperar com pimenta do reino. E depois eu vou adicionar flor de sal, que é um ingrediente super importante na gastronomia, um ingrediente que realça os sabores e também dá uma certa textura. Então vamos descansar agora o cuscuz e enquanto isso vamos dar um pulinho lá no nosso parceiro. Nós temos um parceiro muito bacana, Luiz, que é os Fogões Atlas. Aqui em casa você viu que os Fogões Atlas estão sempre presentes e fazendo grandes receitas aqui, super eficientes. Então vamos dar um pulinho lá. A Atlas Eletrodomésticos é uma empresa comprometida em atender às necessidades dos clientes. Fabrica produtos dentro das especificações requeridas e melhora continuamente seus processos. O que isto se reflete na sociedade? Maior produtividade com fogões cada vez melhores e entregues nos prazos e dentro das expectativas de qualidade de quem consome. Temos muito orgulho de produzir fogões com a conceituação máxima do Inmetro para todo o país. Conquista de cada trabalhador e fornecedor que fortalece a marca Atlas no Brasil. Então, pessoal, estamos de volta com o programa, tá? O nosso cuscuz já está hidratado, já está belo, então super fácil e prático. Enquanto, Luiz, você vai abrindo este belo vinho, eu vou fazer a mistura dos ingredientes, que são tâmaras em cubos, damasco, uva passas e as nossas amêndoas douradas e, enfim, saborosíssimas. Então, super fácil, tá? Eu vou voltar nesse ingrediente aqui, nessa panelinha, porque eu vou fazer empratado, tá? Então eu vou adicionar um pouco de cuscuz aqui. O suficiente, então adiciono os damascos, um pouco de uva passas, as tâmaras e as amêndoas. Agora a gente vem dar uma leve misturada aqui nesses ingredientes. Se você tiver um recipiente em casa, pode
melhor que esse, você vai misturar melhor. Enfim, vou dar uma correção de sal. Já adicionamos pimenta. Vou fazer uma correçãozinha com sal. Uma pitadinha, 2 básicas, só para dar aquele toque especial que eu comentei no programa passado, que sempre o sal em comidas agridoce e doce, elas dão uma realçada no sabor, dá um up, levanta o prato. Luiz, aberto o vinho, podemos degustar agora? Podemos degustar. Que o nosso cuscuz aqui para fazer um brinde, né? Enquanto claro. A gente continua as explicações sobre o prato, né? Certo. Ao sucesso do teu programa. Muito obrigado. E mais uma vez agradeço pelo convite, essa grande parceria entre o Vício da Gula e a Cantu Importadora. Joia. E eu agradeço ao Luiz ter vindo participar do nosso programa e acho que trazer um belíssimo vinho que Luiz, conta um pouco desse vinho para nós aqui. Esse vinho, Flávio, o nome dele é Fiano de Avellino. Certo. Né? É produzido pela vinícola Terredora, na região da Irpínia, no sul da Itália, na região da Campânia. E ele é feito da uva Fiano. Avellino é o nome da província. Esse é um vinho muito antigo, tem produção muito antiga, ele já era produzido na época dos romanos, olha assim só. como outros vinhos produzidos por essa vinícola aqui. E ele era conhecido como vinho Appianum. Appianum. Appianum, no tempo dos romanos. Certo. Que Appium significa abelha em latim. Como em italiano, ape é abelha, Appianum era abelha. Interessante. Porque sendo essa uma uva que concentra muito açúcar, atraía as abelhas. Então todas as vindimas, essa uva estava sempre atacada pelas abelhas e os romanos chamavam de Appianum. Viu que interessante, telespectador? Sempre tem alguma coisa por trás dos nomes, é fantástico, né? O mundo do vinho cada dia é mais encantador. É encantador. É um vinho bastante complexo, ele retém bastante a fruta, mas ele desenvolve a complexidade de aromas florais. Certo. É um vinho que tem uma durabilidade um pouquinho mais longa do que alguns outros vinhos brancos mais jovens. E ele tem uma certa estrutura boa, tem uma alcoolicidade de 13 graus, que vai fazer frente ao nosso prato de hoje. Com certeza a acidez do vinho vai fazer uma harmonização boa com a gordura da carne do pato. Certo, correto. Acredito que essa harmonização seja muito bem sucedida. Certo, então. E uma grande dica pro verão. Perfeito. Verão sempre a gente pede vinhos mais ácidos, mais frescos, mais florais, frutados, né? Aquela coisa mais realmente mais intensa, saborosa, que você pode estar apreciando tanto no final de tarde, um vinho rosé, mais espumante, tanto esse belo vinho aqui nós vamos degustar agora, né? Vamos parar um pouco de falar e vamos degustar, né, Luiz? Então, saúde, à la vie. Os aromas realmente são fantásticos, é muito interessante. Tem mesmo floral, tem muitas frutas brancas também. Ele é um vinho bastante diferente, né, Flávio? A gente já está falando de uma região da Itália onde existe uma altitude média boa para a produção de vinhos brancos, que é essa zona montanhosa da região da Irpínia, que possibilita a produção de vinhos brancos que retém acidez mesmo numa faixa do paralelo que está bem perto ali quase da África, né? Certo, tá muito falando calor. Da parte sul, muito calor. Muito calor. Então, o telespectador, é o seguinte, onde produz vinhos, digamos assim, onde tem regiões quentes, você produz vinho com bastante açúcar, e produz álcool no vinho. Em regiões frias, produz pouco álcool na medida certa, mas uma acidez maior nos vinhos em regiões mais frias. Isso é muito interessante, né, Luiz? Falando disso. Exatamente. O que possibilita esse vinho ter o complemento de maturação e acidez é que os dias são quentes e as noites são frias. Né? Amplitude térmica, né, que a gente fala nos vinhos, é muito importante. Agora, fugindo um pouco da Itália, pessoal, eu quero só falar uma coisa interessante, que em Santa Catarina também, vinhos de altitude são muito interessantes. Você que estiver em casa, passe lá na Delicatessen da Gula e prove um vinho da Serra Catarinense. Lá tem muita amplitude térmica e dão belíssimos vinhos concentrados, estruturados, uma acidez perfeita também. Você pode encontrar várias vinícolas lá. Luiz, muito bom esse vinho, muito bom mesmo.
ele ainda vai crescer mais, vai crescer mais, com um pouquinho mais de tempo, uns 10 minutos, 5 minutos. Exatamente, a boca perfeita, uma acidez muito gostosa, um belíssimo vinho. E é uma DOCG, né, Flávio? Importante ressaltar que no sul da Itália existem poucas denominações de origem controlada e garantida. Certo. E a zona de Avellino obteve essa denominação recentemente, a gente pode falar em 15 anos mais ou menos que existe essa denominação, porque esse vinho realmente merecia ser protegido por lei e ter um controle de qualidade mais rigoroso. Pessoal, 15 anos na Itália é pouco, hein? 15 anos uma denominação é pouco, né? Mas é muito importante isso na Itália, não só na Itália, mas como na França. Os vinhos com apelação, com denominações de origem são bastante importantes e controlados, desde a quantidade de produção, né, Luiz? Com tipicidade, na verdade, com tipicidade, realmente a característica daquilo ali, daquele vinho. Então é muito importante, né, Luiz, essa questão que a gente fala de denominações de origem. Então o nosso cuscuz está pronto, o vinho realmente está muito saboroso, não vou ficar aqui tomando, né? Agora eu vou temperar o peito, magré de canário, e vamos então começar a produzir o nosso molho. Luiz, o que você prefere fazer, o molho ou selar o peito de pato? O que o chefe indicar, né? A gente tá indo para encarar qualquer desafio. Pode ser então, pessoal, vou deixar aqui. O molho deve ser o mais fácil, eu vou aceitar o desafio do molho. Do molho? Beleza, então. Acho que ficou pato, hein, Luiz? Tô brincando. Vamos lá, então, o que vai acontecer aqui? Vou separar essas tâmaras aqui, nós vamos utilizar mais. Nada mais que pimenta do reino, moída na hora. Pimenta do reino moída na hora é super importante. Porque além de ela tá fresca, né? Ela traz muito aroma também e é muito interessante isso nos pratos. Então tá aqui o nosso peito de pato, tá? Então tempero dos dois lados. Luiz, gosta de pimenta? Gosto. Então vamos colocar mais um pouquinho. Então um pouquinho de sal também. Luiz, faz um favor para mim, liga aquela frigideira grande ali. Vamos lá. Beleza. Então vou adicionar um pouquinho de sal. Perfeito. E agora, pessoal, tem um toquezinho aqui. Então, pessoal, é muito importante esse corte, tanto estético como ajudar na hora de dar uma selada no peito de pato. A gente vai ajudar a liberar a gordura também. Então, seria isso aqui, ó, 2 cortes assim, um corte assim. Super simples. E outro assim. São cortes na diagonal. Exatamente. Reservamos. Mesma coisa, mesmo procedimento nesse. E voilá. Vamos então levar o nosso Vamos então levar o nosso peito de pato, o nosso magré de canário, na frigideira com um pouquinho de manteiga. Luiz, vamos lá então? A gente começa pela parte da gordura. Certo. Então vamos agora dar a nossa selada, nosso magré. Então o Luiz já adicionou um pouquinho de manteiga, sempre pro lado da gordura. Frigideira já quente. Agora vamos deixar no lado da gordura aproximadamente uns 7 minutos. Após isso, viramos e deixamos mais 3 minutinhos para finalizar. Então, pessoal, feito o nosso molho reduzido aqui, tá bem reduzido, bem saboroso. Já tirei o pato, o magré de pato, deixei no forno descansando para poder todos os sucos da carne penetrarem, voltarem para dentro da carne, para preservar todos os sabores do magré. O Luiz já abriu um vinho especial também para nós aproveitar, fazer mais um brigadeiro de harmonização. Enquanto isso, agora vou fazer
a montagem do nosso prato. Finalizando o nosso prato de hoje, que foi um magré de canar com molho de laranja e um cuscuz marroquino. O que eu fiz? Para finalizar, eu simplesmente peguei um pouco de manteiga, coloquei na frigideira e deixei nessa coloração aqui. Coloração noisette, a coloração de amendoada, de uma cor escurinha. Não é queimado, é só aquela cor escura mesmo. E essa manteiga aqui, para finalizar, depois que o seu convidado estiver na mesa, você pede licença, monsieur, agora vou finalizar o prato, né, Luiz? Ó, isso aí. Então, manteiguinha noisette para dar realmente um saborzinho. Só para dar um sabor. E o nosso molho, né, que ficou nessa textura aqui. Enfim, agora eu vou adicionar um pouco de molho. Vocês podem ver que o nosso peito de pato ele tem que ficar dessa coloração rosada, ele não pode secar, senão ele vai perder um pouco de sabor. E é isso, pessoal. Então, essa é a minha receita de hoje para vocês e para o meu convidado especial, que é o Luiz, que vai ter uma jornada muito bacana aí pela frente. Agora ele vai para São Paulo fazer um trabalho Cacantu. Explica um pouquinho desse trabalho para nós, Luiz. Esse é um trabalho que a gente vai realizar em nível nacional, como a gente já fazia com o desenvolvimento de alguns vinhos europeus, né, Flávio? Eu vou ficar ao encargo de alguns da desenvolvimento Exato. Desses rótulos de países europeus, França, Itália, Portugal e Espanha. E hoje o vinho que a gente trouxe e optou para harmonizar é o Amarone, que é um clássico italiano, um dos maiores vinhos da Itália. Amarone da Vinícola Montresor. Estive lá há poucos dias, fui muito bem recebido. Foi um prazer Bacana. Conhecer a vinícola, a estrutura, os vinhedos, a família Montresor. Exato. E o Amarone, para quem conhece, dispensa muitos comentários, porque é se não o melhor vinho italiano, com certeza está entre os três maiores, dividindo aí com o Barolo e o Brunello di Montalcino. Um vinho feito de 4 variedades típicas do Vêneto, que é a Corvina, Corvinone, a Rondinella. Hoje se utiliza um pouco também de uma outra uva que ninguém conhece, que é a Oseleta. Novidade, uma uva que a Montresor preserva, é uma uva muito típica do Vêneto. Um vinho tipicamente Vêneto, né? Espetáculo. Seu originário do Recioto. Exato. E tocando um pouco nesse assunto de Amarone, pessoal, esse é um vinho espetacular, é um vinho da safra de 2009. O que a gente faz? Vinhos que tem essa complexidade, essa estrutura, a gente utiliza esse serviço aqui, que é o decanter, né, Luiz? Que ajuda. O decanter nada mais é do que surgiu para separar os sedimentos do vinho, né? Mas nesse caso, Luiz, tem resíduos aqui, tem sedimentos ou não? Não, né? O Amarone não é um vinho que sofre muita sedimentação, certo. Apesar dele ser um vinho de pouquíssima filtragem, né? Não é um vinho que utiliza a filtragem profunda como vinhos jovens e produtos de grande circulação, né? Mas ele não deposita muito sedimento, até porque ele ainda é jovem para o Amarone. Certo. Com certeza depois de uns 15 ou 20 anos ele pode apresentar alguns sedimentos, algum depósito de tartarato ou algum fundo de corpo, mas não é muito típico do Amarone apresentar isso. Eu utilizo aqui o decanter para que ele tenha a aeração, o contato com o oxigênio, desprenda esses oxigênios, né? Os aromas, melhor dizendo. Exatamente. E se tratando de um vinho com alcoolicidade de 15,5, que é bastante, né? Que dá a sensação de ser adocicado, porém ele é seco. É o álcool que te dá essa sensação de adocicado, né? De doçura. Vai harmonizar com as frutas cristalizadas ali que tu utilizou para fazer o cuscuz, e o tanino vai bater com a gordura e a proteína do pato. Exato, e talvez a acidez também ajude. A acidez vai ajudar. Alguma coisinha, né? Vamos fazer essa experiência. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje. Como eu digo, nosso programa além de tudo, receitas fáceis e são práticas também. A gente tenta sempre passar para vocês o lado cultural, que é o vinho e a gastronomia, trazendo pratos diferentes, de regiões diferentes, vinhos espetaculares. Enfim, hoje tive o grande prazer de estar aqui ao lado do Luiz, que é um baita sommelier e um cara fantástico.
Então, Luiz, quer finalizar? Gostaria de deixar um recado, agradecer aos telespectadores do teu programa, reforçar que é uma honra estar aqui e dizer para quem está nos assistindo que esses vinhos que a gente demonstrou aqui e apresentou podem ser encontrados no Vício da Gula. Exatamente, pessoal. Todos os ingredientes diferentes que você vê no nosso programa, você sabe onde encontrar, né? Que é no Vício da Gula Delicatessen. Além desses belos vinhos que hoje nós temos, bons vinhos, bons rótulos, inclusive essa grande parceria da Cantu com o Vício da Gula. Aproveitem, tem belos vinhos, inclusive esse que nós estamos degustando hoje. Fica a dica dessa receita, desse vinho, né, Luiz? Flávio, você me permite uma ressalva antes de finalizar? Gostaria de dizer em primeira mão no teu programa a notícia que a gente recebeu ainda ontem diretamente da Itália, da Montresor. Pessoal, olha o programa Vício da Gula como está crescendo, hein? Em primeira mão, lá da Itália, aqui no programa Vício da Gula. O Amarone foi selecionado por um grande crítico italiano e ficou em terceiro lugar entre os melhores vinhos tintos de toda a Itália. Espetáculo! O programa está bem servido, não? Não, mas que novidade bacana. Realmente a gente prova na taça, é um belíssimo vinho. Então, pessoal, a gente se despede de vocês. Espero que mais uma vez vocês tenham gostado do nosso programa. A gente está sempre à disposição lá na Delicatessen Vício da Gula, Rua Jaciretã, número 25. Ou então lá no nosso blog, viciodagula.wordpress.com. Luiz, mais uma vez, fico muito feliz de ter recebido o nosso programa. Espero que você tenha gostado, espero que você deguste esse maravilhoso prato. Irei, com certeza. Né? E com certeza o vinho está espetáculo. Então, mais uma vez, au revoir, saúde. Saúde.